sua vida você não vê mais direção. Se as portas se fecharam, todos dizem não. Ore pra Ele. Se lá fora o mundo já te machucou demais e por muitas vezes você voltou atrás, confie nele. Não se engane, seja forte, ouça o que ele diz. Sua palavra viva é vida em ti. Acredite nele. Essas lágrimas que hoje caem do seu olhar, amanhã são testemunhos pra você contar. Em nome dele. Como a gente está começando esse programa hoje, hein? Que privilégio, né? Um grande louvor e uma grande companhia aqui. Eu sou a Priscila, estou aqui novamente com vocês. Christian, mais uma vez. E do nosso convidado Rodrigo aqui hoje. Rodrigo Rodrigues. Que prazer, que prazer. Gente, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui, falando um pouquinho da minha história, das coisas de Deus na minha vida. E show de bola. Bom mesmo, legal, show de bola é a palavra depois desse início tão... Maravilhoso, maravilhoso. Preenche mesmo, né? A gente tinha uma vontade muito grande de conversar com você, Rodrigo. É um prazer imenso mesmo. Eu lembro que a gente se encontrou no encontro de casais. Foi em março? Maio. Foi em maio, né? A gente trabalhou no encontro de casais. E você estava lá tocando, né? Muito maravilhoso tocando lá. É muito bom, né? Muito bom, muito bom. E aí tá pertinho de Deus lá, né? Eu lembro que você me procurou e falou assim, nossa, eu tô vendo o seu trabalho no podcast e tal. E aí a gente podia, né? Você podia divulgar a minha música, e aí logo depois você lançou essa música, né? Sim. Que você tocou agora. E eu falei assim, cara, eu não quero só divulgar, eu quero conversar com você. Então eu lembro que a gente, quando lançou, a gente divulgou nas nossas redes, mas demorou um pouquinho pra gente conversar, então esse dia chegou, né? Graças a Deus, né? Deus tem o tempo dele, né? Demorou um pouquinho. O tempo de Deus é magnífico na vida da gente, né? Às vezes a gente é muito apressado demais, sim. A gente quer tudo momentâneo, né? E Deus, ele dá um puxão de orelha na gente. Viu? Tem que merecer para acontecer alguma coisa na vida. Ele tem um plano, né? E hoje a gente vai falar da confiança em Deus. Então a gente vai falar um pouquinho desse plano de Deus que ele tem pra gente, que a gente tem que perceber esse plano, deixar ser conduzido por ele. E eu sei o quão difícil é ser conduzido pelos planos de Deus, porque a gente é egoísta, a gente quer mostrar o que a gente quer na hora. Então, falar um pouquinho sobre isso. Cantar muito, né? Cantar bastante. Você tem que aproveitar essa voz maravilhosa. Cara, você tem um dom assim, extraordinário e a gente tem que aproveitar disso, né? Eu, Cristiano, que eu falo dentro da igreja, no Terço dos Homens, onde eu participo, que Deus, ele nos dá carismas. E graças a Deus eu falo para todo mundo, com toda a humildade do mundo, eu sou muito privilegiado por Deus, pelos dons que ele me deu na música,
dentro dos meus negócios, na cozinha, que eu adoro, entendeu? Muito bom. Então, é legal a gente como ser humano, a gente como católico, a gente saber do nosso carisma e se pôr a serviço, porque não adianta nada a gente ter religião, falar, eu sou católico, mas o católico de verdade ele tem que servir, ele tem que estar atuante dentro da sua igreja, né? Achar o que é de melhor da gente, do carisma da gente e pôr como serviço dentro da nossa comunidade. Isso é muito importante. Muito bom, muito bom. Gente, a gente vai começar o nosso podcast. Hoje vocês estão vendo com a minha esposa aqui. Ela estava em dúvida se eu vinha fazer o podcast, mas ela veio aqui junto. Confirmar se eu tô aqui mesmo. Mas então a minha esposa Priscila. Quem está aqui com a gente também, né? Os músicos, o David. Fala um oi aí, David. Olá! E o Lucas. Boa noite, boa noite. David no teclado, o Lucas no violão, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Eles ficam escondidinhos porque a gente é pequenininho aqui, mas assim, é coração de mãe, sempre cabe mais um aqui. O Caio, né, a pessoa que está por detrás das câmeras aí, botando essa live, essa gravação que a gente está fazendo hoje para funcionar. O Igor também. Temos o Marquinhos. Fala, Marquinhos! Boa noite, pessoal. Tá aqui nos bastidores, mas atento a tudo que vocês estão fazendo aí. O Marquinho, filho do Mauri Canelo. E o Pio também tá por aí, né, Pio? Boa noite, estamos aqui. É o nosso... Grande Rodrigo aí. É a nossa voz da consciência. Quando a gente fala alguma coisa errada, eles puxam a nossa orelha aqui e põem a gente nos trilhos de novo, tá bom? Mas eles também participam com a gente. Fiquem à vontade também, David e Lucas, participar com a gente aqui também, tá Daqui bom? a pouquinho eu vou chamar vocês dois para vir aqui na frente, tá? Isso, tem que mostrar a cara, né? Tem que mostrar a cara. Bom, vamos começar o nosso podcast, né? Que Deus nos abençoe do play ao pause, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rodrigo! Muito bom conversar com você, alegria mesmo, né? A gente já falou sobre isso, mas é um cara que sempre está presente na nossa igreja católica, aqui da cidade de Itapeva, né? Sempre teve atuante, né? A gente estava falando um pouquinho disso antes, desde quando começou, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem mesmo, quando começou, quando que você falou assim, cara, eu gosto de tocar, né? Eu gosto de cantar, e ainda quero servir ainda a igreja, eu quero servir ainda a Deus, né? Quando que esse chamado aconteceu na sua vida, Rodrigo? Na realidade, eu comecei jogando bola. Assim, eu sou da década de 80, dos Quirinos, lá do Quirinada, aquela turma. Legal. Daí eu vi que não era bom de bola, daí me envolvi na música. E, cara, eu comecei no Jaó. Eu morei por tempo lá no bairro do Jaó. Eu cantava com a minha irmã mais velha que eu, a Sandra, junto com a minha mãe. Minha mãe fazia primeira, eu aprendi a fazer segunda com ela. E lá eu fiquei por alguns anos no Jaó. Daí eu vim para Itapeva para estudar, para fazer as minhas coisas. E isso aí era com 13, 14 anos. Daí que eu conheci o Alex. O Alex foi a minha primeira dupla, Rodrigo e Alex. A gente cantou por quase 10 anos juntos. Foi onde a gente fez toda a iniciação na parte musical, de show, de dupla. Cantamos em circo, comício. Aonde tinha oportunidade a gente estava cantando. Estou sendo bem sucinto aqui para a gente não demorar. Daí com o tempo não deu certo com o Alex. O Alex hoje é meu compadre, é meu irmão, a gente se criou junto. E eu conheci o Diego, cantei por quase 15 anos com o Diego. E tivemos vários projetos, cantamos em programa de televisão, show, festa de peão. Foi um momento muito importante da minha vida, que a música sertaneja era para mim como profissão mesmo, que eu levava o sustento para minha casa. E sempre trabalhando em paralelo com alguma coisa, trabalhando na Tintas Pig. Eu falo que a música mais famosa minha é a música da Tintas Pig, que parece no comercial. Todo mundo conhece. E fizemos um último projeto em 2014 com a dupla, eu com o Diego. Não deu certo mais por questão de empresário. E daí a gente achou melhor dar uma pausa na dupla. A gente não parou a dupla, a gente deu uma pausa. Porque senão a gente ia voltar aqui, nada contra quem faz isso, a gente fez por vários anos. Ia ter que voltar a cantar em barzinho, cantar em festas menores. E não por falta de mudar. A gente achou melhor, já estamos com quase 40 anos já. Sim. Vamos mexer com as outras coisas nossas que a gente abdicou porque a vida segue, né? Então, eu comecei mais a me dedicar à minha família.
E daí que eu comecei a ter o chamado dentro da igreja. Eu falo que o Fernando, do Terço dos Homens, o Fernandinho, da locação, ele ficou uns 4 anos me convidando para ir no Terço dos Homens. Daí, um dia eu apareci numa quarta-feira lá e tô até hoje. Então eu falo que o Fernando é o meu padrinho no Terço dos Homens e dentro da igreja. E lá já veio o convite para o encontro de casais, para pastoral familiar, e estou ingressado nisso, dentro da igreja, né? Hoje eu me considero um cantor católico, um cantor missal, eu adoro tocar em Santa Missa, aquela atmosfera ali é magnífica, a gente vê ali Jesus ali, a missa é o sacrifício novamente de Jesus ali na nossa frente, né? Quando a gente tem entendimento disso, é emocionante, é o amor de Deus na vida da gente. Sim, Que legal. É muito lindo mesmo. Muito bom. E falando de Santa Missa, né, eu primeiro quero parabenizar, porque eu também estou há um bom tempo, né, nesse mundo de tocar em missa, que também para mim, acho que é a única coisa que ainda me faz pegar no violão, por preguiça mesmo das outras coisas. E é muito difícil hoje você encontrar pessoas que se engajem mesmo em tocar em missa, em querer ser um músico muito bom e ainda estar na missa, né? Às vezes as pessoas vão melhorando um pouquinho e já saem, né, desse mundo que é a missa, que é tão importante. Então, primeiro, antes de tudo, eu queria parabenizar você, que é um mundo que precisa também de bons músicos, não só aqueles que tapam um buraco, né, que eu sempre brinco que eu fiquei sempre à frente de muitos grupos, mas não porque eu era ótima, maravilhosa, uma música excelente, não é, mas por falta de pessoas mesmo, né? Triste isso, né? Falando de música que faz parte do rito ali, faz parte do sacrifício de Jesus, isso é tão legal, mas, poxa vida, não pode ser um tapa-buraco, tem que ser algo excelente, né? Porque Jesus está ali presente, né? O que eu acho que cada um tem Deus pede da gente o nosso melhor, né? Cada um tem o seu melhor para doar para Deus, né? Às vezes, eu tenho um jeito de tocar, de cantar. Eu vou fazer do meu jeito, do meu melhor. Às vezes está ali uma pessoa que é simples, sabe 3, 4 notas no violão, Sim. Mas é o melhor. Eu mesmo tenho como referência musical para mim na Santa Missa, eu acho que muita gente conhece, a Dona Judite. É maravilhosa, eu me inspiro nela, é legal ver a idade que ela tem, o sacrifício que ela faz, para ir na missa. Ela tá meio sabatinada, agora não está indo na missa por questão da idade, depois do Covid, mas são pessoas que a gente tem que referência, ser espelho, né? Tantas pessoas. Sim. O Edmilson mesmo. Sim, cara, Mirso. o saudoso Edmilson, Mirso. Cara, eu sou da época do Alexandre Bruce, cara, quando ele tocava, o Alexandre tá lá nos Estados Unidos hoje. Então, ele pra mim o Edmilson, a Dona Judite foi referência, o Alex também. Sim. Eu comecei na igreja com o Alex. Nossa. A Dona Neuza, tem duas senhorinhas, a Dona Neuza, estou esquecendo Isabel? da outra, a Dona Ovídia. A Dona Neuza e a Dona Ovídia, a gente tocava, eu e o Alex, a Dona Neuza e a Dona Ovídia, ela num órgão que tinha lá na Piedade. Toda a missa das 10 era nós que estávamos lá com o Padre Nazareno, né? O Padre Nazareno puxando a orelha, tá muito alto. Sempre. Então a gente vê a mão de Deus dentro dessa formação da gente. Tudo que a gente viveu lá no passado, hoje a gente tem como essência aqui e está tentando levar da forma certa hoje dentro da Santa Missa. E que ele cresça e diminua. Né? Exato. E a música, ela tem um papel que eu acho que ela é fundamental, assim, ela exerce um papel muito, muito importante dentro da missa, né? Não é o mais importante da missa, obviamente, o mais importante da missa é a Eucaristia, o corpo de Cristo, é a palavra de Deus, isso é o mais importante. Mas a música, ela tá ali fazendo um enlace de tudo, né? Unindo todas essas pontas, né? E tocando a gente no coração mesmo, né? Muitas das vezes uma música faz esse papel de ir lá abrir o coração da gente para Jesus poder entrar, né? Eu acho que o Ministério de Música, ele é aparelhado com o sacerdote, ele é um auxiliador do sacerdote para a evangelização. A música é o caminho mais perto para entrar no coração da pessoa, né? Para abrir, para receber as palavras de Deus na hora ali, entendeu?
Então a gente tem um papel bonito, né? Sim, sem dúvida. E nós músicos, a gente nunca pode esquecer que a gente não está ali para show, a gente está ali como assembleia também, né? A gente é assembleia. Participa A gente é do mesmo jeito, participante né? ali da Santa Missa. A gente não precisa muita pirotecnia, não é? Tá ali na sua pequeneza ali e fazer as coisas acontecerem. Sim. E é O bonito evangelho, que no meio da missa tem o salmo. E isso daí, tendo o músico ali ou não, ele tem que acontecer, né? acontecer. Então, eu acho que a música é muito divina. Não podia ser de outra pessoa, é Deus mesmo que inventou. Porque, né, é muito... O que nos eleva... se você tiver uma música é mais fácil. Com certeza. Dá para alcançar, né? Ó, a gente tá rodando algumas fotos aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua família também. Já vi que já passou aqui a tua esposa, os teus filhos, teu pai, a tua mãe. Então, a sua família participa da igreja também. Eu vi que tem uma foto ali que a sua esposa está cantando junto com você também, né? Fala um pouquinho. Eu digo que a minha família hoje, a minha prioridade hoje é a minha esposa, é a Cláudia. Ela é minha família e meus filhos. Meu pai e minha mãe, um amor imensurável por eles, mas isso eu não culpo eles, mas eles não deram uma educação religiosa para nós. Porém, eu vejo Deus no meu pai, vejo Deus na minha mãe, mas só que eu fui conhecer os preceitos católicos mesmo, depois que eu comecei a cantar com o Alex, que eu tenho a minha madrinha, que é a mãe do Alex, a Dona Maria, e o seu Dito. Eles começaram a levar a gente pra... Abre pra nós aqui, ó. Aqui a esposa, os filhos. Meu filho mais velho, o Gui. Uhum. A minha filha... a minha esposa. A minha mãe. Ei, minha mãe, que saudade. E meu pai. Seu pai. Então, eles são referências. Meu pai e minha mãe são referências pra mim. Sim. Mas só que eu fui conhecer a Igreja Católica com os meus padrinhos, o seu Dito e a Dona Maria e o Alex, que a gente ia tocar na missa, isso aqui. Como a gente fazia show, tinha vez que a gente fazia o show no sábado, na missa das 10, a gente chegava 4 horas da manhã na missa das 10, a gente tá lá já pra tocar, porque não tinha gente pra tocar, era só a dona Ovídia lá com o teclado, lá com o órgão e a dona Neuza pra cantar e nós tocando violão. E então foi essa a minha inserção dentro da igreja. E eu sempre fui, como eu falei para vocês, aí sempre fui um cara que ficava sempre nos bastidores. E depois que eu participei do encontro de casal com a minha esposa, que deu uma virada de chave, que eu comecei a entender o meu chamado, o que era para ser feito. Foi a hora que eu deixei a música sertaneja de lado, comecei para mim tá legal dessa forma. A gente tem não digo um ego, mas a gente tem uma necessidade, a gente que é músico, a gente tem necessidade de fazer música. E essa necessidade hoje de fazer música, para mim, dentro da igreja, tá me satisfazendo de uma certa forma que, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. E nesse chamado que eu tive depois do encontro de casal, foi que eu comecei a entender que Deus queria que eu colocasse mais a minha cara à frente, que eu soltasse mais a minha voz, que eu me dedicasse mais para as coisas da música católica. E foi aí que aconteceu isso, que eu estou até agora aqui e pretendo não sair mais. Muito bom, muito bom. A gente está falando um pouquinho já e já está entrando, vocês perceberam que a gente já está entrando no assunto, né? Planos de Deus, né? Porque é mais ou menos nessa linha mesmo, que você tinha um plano traçado para você, né? E aí, de repente, Deus passa uma rasteira. Eu gosto muito da referência de Paulo, né? E dizem os historiadores, a Pri vai falar melhor, inclusive, que a história do cavalo não é bem assim. Mas eu gosto de lembrar da história do cavalo, que ele caiu do cavalo, né? Porque ele tinha um plano muito bem traçado, de repente Deus dá uma rasteira, e aí os planos de Deus são o que de fato interessam, e aí ele se entrega para os planos de Deus. Então, nessa linha, né, de mostrar os planos que você tinha e depois mudar, né, de caminho, mudar de foco, e aí o foco não passa mais a ser você e sim ser Deus, eu acho que fala um pouquinho com o que a gente está disposto a conversar aqui. Eu queria que a gente cantar
Nós não, né? Pelo amor de Nós Deus. não, por É, favor. Esse episódio Pode vai cantar ser junto. musical. Eu escrevi lá na descrição que esse episódio ia ser musical. Então, Ótimo. o que você acha de você cantar mais uma? pra Vamos nós? cantar. Essa canção aqui, Cristian, um tempo atrás eu conheci o Juninho Cassimiro. E as canções dele mexe, parece que coloca o dedo assim naquela feridinha da gente que tá quase sarando, assim, pra gente acordar, ver que, como você falou, a gente não é nada. Eu falo que a gente tem que colocar a venda, não olhar e não ter dúvida e pular. Que o resto Deus faz. Pode cantar? Por favor, por favor. Glórias e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Leva-me, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos continuar cantando. Também. Olha, tá muito bom mesmo esse som aqui hoje, viu? E veja bem que letra forte, né? Não, é Não embaçada, é? né? Embaçada. Né, eu brinco sempre com os meus amigos lá do Ministério de Música, porque assim, a gente canta, às vezes a gente tem que prestar atenção no que a gente pede para Deus, né? Com certeza. E aí, falando sobre os planos,
Às vezes a gente tem essa mania mesmo que você comentava, eu sempre falo essa história, a gente fala assim, Maria passa à frente, mas a gente nem respira direito, passa na frente de Maria, vai derrubando Maria e vai lá querendo acertar com a nossa mão, né? Do nosso jeito e tudo mais. E essa sua virada de chave foi tão simples como você falou, assim, eu vou, tá, tudo bem e tal. Como que foi, assim, entregar de fato? Tem uma frase do Padre Léo, né, ele sempre falava nas homilias dele que se a gente acreditasse de verdade mesmo no sacrifício e no milagre da Eucaristia ali, muitos milagres iriam acontecer no nosso tempo, como aconteceram quando Jesus estava aqui. É que a gente, mesmo estando ali, a gente se prende e não se entrega de verdade. E às vezes é difícil mesmo, é uma luta diária, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Foi assim, simples? Priscila, falar para você que a gente se entregar para os planos de Deus não é fácil. A gente tem que abdicar de muitas coisas, da vida que a gente tinha antigamente, das coisas que a gente fazia antigamente, do jeito que a gente tratava os nossos antigamente. Então, eu sou uma pessoa difícil mesmo, é uma coisa minha, assim. E tá hoje com Deus, eu vejo uma melhora nesse meu trato dentro da minha família, uma evolução, estou melhorando com os meus amigos, com os meus familiares, com meus irmãos. E a gente, até eu comentei com o Christian, comentei com o Monsenhor também. A proposta da gente cantar dentro da igreja não é a gente querer ser perfeito, mas sim a gente estar nessa evolução. Porque eu digo para você, não é fácil mesmo. Eu falo que a gente tem que se policiar, cada dia procurar ser melhor, porque se a gente vai cantar uma canção aqui, na Assembleia, é a mesma coisa de pregar, a gente vai ser cobrado. Se a gente não estiver preparado para aquilo, se a gente não estiver vivendo aquilo. Então eu procuro estar muito concentrado nas coisas de Deus, para mim não só ser de igreja, dentro da igreja, mas sim lá fora também. A gente tratar as pessoas diferentes, a gente ter um olhar mais misericordioso com as pessoas, saber da nossa pequenez, saber das nossas misérias, para a gente tratar as pessoas melhor. Claro, tem hora que não tem como, o ser humano vai falar mais alto tem hora, mas a gente tem que voltar, tem que, pisei na bola. Muitas vezes até pedir perdão. Sim. A gente tem que se reconhecer. Deus, ele está sendo maravilhoso comigo nisso. Ele está acalmando um pouco esse meu íntimo, essa coisa que fica gritando dentro da gente, esse humano que fica gritando, né? A gente quero mais, quero isso, quero aquilo, mas, entrega para Deus, que Deus sabe o que faz, o que é seu vai vir, o que não é seu vai sair fora, então... É mais ou menos isso, eu penso dessa forma aí, estou agindo dessa forma e peço sabedoria para o Espírito Santo que ele me conduza. Você falou do Paulo, né? O que você falou que eu vou saber falar melhor porque eu sou amiga de Paulo, sabe? Vou contar esse segredo para você. Eu sou muito íntima de Paulo. É uma admiração que eu tenho por ele, por exatamente essa humanidade que ele apresenta. Ele queria chegar nas cartas dele e falar assim, viu? Dá licença, vão embora, sumam daqui, vocês são todos imperfeitos e não entenderam o recado. Mas ele ia lá, disfarçava e colocava umas palavras bonitas e conquistava todo mundo, né? Então eu acho que essa luta entre o humano e o divino de Paulo, assim, sempre foi uma inspiração para mim. E a gente vive caindo do cavalo, apesar de não estar escrito na Bíblia, mas né, existe essa história de que ele cai do cavalo e se encontra com Jesus, mas esse reconhecer dele, ele sabia, ele falava, eu sou pequeno, né, não conviveu com Jesus e estou aqui tentando. E o mais bonito ainda, né, que eu acho que se encaixa no que o Rodrigo está aqui contando pra gente, o Paulo fez uma coisa que ninguém até o momento tinha feito, que foi sair andar. Vamos conquistar a igreja aonde for. E aí, com a sua história que você está falando, você estava ali conquistando seu mundinho sertanejo e tal. E agora você conquistou sua família. Você abriu para dentro
né? Que é o mais difícil. Os planos de Deus mesmo, né? De repente, os planos de Deus mostram uma coisa que, né? Muito mais bonita, muito mais perfeita, né? Agora... O legal é que não existe aqui na Terra a família perfeita, né? Sim. Isso daí a gente tem que ser bem claro. A família, é mais fácil a gente destratar a esposa, o filho, do que um amigo, do que alguém da rua. Então, por questão íntima... Do Eduardo, a intimidade gera má educação, né? Então, na verdade. Então a gente tem que ter ciência disso. A família da gente está em evolução também. E falando de Paulo, né? E eu tô apaixonado por Barnabé. Sério, eu pensei que era aquele contador de piada, aquelas coisas. Então... E daí eu fiz uma analogia das coisas, né? Depois que a gente foi na reunião lá na Piedade e tudo, eu falei, caramba, meu. Eu até comentei com o Wilson, do seu Silvério, da Dona Cida. Sim. Falei, Wilson, o padre falando ali, eu fiquei imaginando. Cara, eu tive tanto Barnabé na minha vida dentro da igreja. Graças a Deus. Nossa, a Dona Cida com o seu Silvério, o seu Dito Caetano, o Alex, a Dona Maria, o seu Dito, a Dona Ovídia, a Dona Neuza. O seu Dito Caetano, o pai do Mirso, ele falava uma coisa que fica na minha memória até agora, que nós católicos a gente tem que pedir para Deus. Uma morte santa. Muitas vezes a gente não... morrer, mas é uma morte santa. Sim. A gente... O que é a morte santa? Ele explicava para nós no Círculo Bíblico. Aquela morte que, quando você está dentro, fica agonizando, sofrendo. É complicado isso. Teve vários parentes meus que desligou, que ele foi para Deus. Ao mesmo tempo que a morte santa, né? Eu não sei que hora que eu vou morrer. Sim. Então eu tenho que buscar a todo instante ser o santo, a santidade, né? Sim. Porque a minha morte pode ser daqui ao próximo segundo, né? Legal isso. Mas é bacana isso. Eu tô curtindo pra caramba estar com vocês. Eu não sou de falar, hein, Cristiano? Muito tô bom. Falando demais. Mas ele falou que ele não ia falar nada, ele ia só tocar. Calma, esse é um podcast. Quando eu tinha dupla, era só eu que falava, cara. É mesmo? Era, aí, viu? Já tava escrito. Vamos falar dos nossos amigos aqui, parceiros. Nossa, vamos, precisamos. Agência Cravo Júnior, né? É o cara, mais que um amigo, é nosso pai aqui, porque ele nos abriga, né? Toda essa estrutura de imagem, de som. Hoje a gente tem, né, instrumentos aqui, ou seja, a gente está tentando levar uma qualidade muito maior do que a gente tinha, tanto de imagem quanto de som, graças à Agência Cravo. Então ele é o nosso parceiro, a gente agradece a todo instante, porque não fosse ele a gente não teria essa qualidade. Então, sim, valeu mesmo. Muito obrigado. E procura. Essa qualidade pode ser... Outros podcasts podem vir aqui? Claro, ia ser muito legal e a gente ia fazer questão de divulgar, sem dúvida. A gente tem um amigaço nosso que é o Zinho lá do podcast Shekinah. Eu tive né? lá. Perfeito, né? Eu dei uma olhada, eu dei uma fuçada, dei uma stalkeada em você. Muito bom. Então, assim, tem alguém mais que quer fazer um podcast, conversar é uma coisa maravilhosa. Sim. Se a gente pudesse aqui ficar conversando, botar isso para gravar... E assim, ficava horas aqui sem ter... E a gente ia ter assunto. Isso que é mais engraçado, a gente ia ter assunto. Então assim, mas ele tem muitos outros serviços, né? Fotografia, drone, procura. Agência Cravo, tá? A gente tem outros parceiros. Sim, a MW Seguros também, do nosso amigão aí, o Pio. Fala oi, Pio. Fala oi aí, Pio. Tá aí? Muito obrigado pela parceria, graças a esses nossos amigos aí que esse podcast vai ao ar, né? Exatamente. Muito bom. Exatamente. Posso fazer um agradecimento também? Pode. Eu queria mandar um abraço e um agradecimento pro Rui também, que mandou alguns equipamentos aqui pra gente poder ligar os instrumentos. Esse Rui. E agradecer também o David com o Lucas pelo sim aí. Obrigado, vocês, tá? Vocês são feras. Muito bom. Show de bola. Cantam melhor que eu, hein? Vou contar uma história. Na verdade, assim, uma leitura que, assim, da Bíblia que veio, assim, na nossa mente para que a gente pudesse pensar e embasar um pouquinho sobre essa escolha que é seguir os planos de Deus, né? Porque, antes de mais nada, é uma escolha mesmo, né? Deus não vem, abre aquelas plantas, né, da casa, né, aquela planta, aquele papel gigante e fala assim, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Não! Né? A gente se deixar conduzir pelos planos de Deus é, de fato, abrir mão mesmo daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, né?
e vivendo um pouco da providência de Deus mesmo. Providência. Né? Muitas vezes é aquilo que a Pri sempre fala, né? Põe o pé que ele dá o chão. Isso Né? aí. Vai, você consegue. Pular no precipício. Pular no precipício. E aí, será que o paraquedas vai abrir? Mas eu nem de paraquedas tô, calma, ele tá segurando. Né? É um pouco disso, né? Um pouco até de loucura da nossa parte. Mas a gente tem que um pouco se deixar levar por essa loucura, porque senão a gente não vai entender esses planos de Deus. Né? Então, a leitura, né? João 15, a videira verdadeira, permanecer no amor. Só um trechinho, tá? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai o corta. Mas os ramos que dão fruto, ele os limpa para que deem mais fruto ainda. Então, assim, entender que eu sou um ramo, entender que eu tenho que dar frutos, e se eu seguir nessa linha, se eu acreditar nisso, ele vai, inclusive, limpar os meus frutos. Então, ele coloca nos braços, ele cuida, e aí, eu estou disposto. E aí eu vou contar uma historinha que eu vi também, a gente estava falando um pouquinho de podcast, eu gosto muito de podcast, consumo um monte de podcast, e aí eu escutei isso lá no O Assunto. Depois dei uma procuradinha lá, O Assunto. É uma das primeiras histórias, né? Eles sempre contam duas histórias, né? E aí uma das primeiras foi de semana passada, no mesmo dia. Depois eu até coloco na descrição aí para vocês. Mas é assim, é um escritor, e esse escritor, ele foi condenado e ele vai ser fuzilado. Né? E ele está de frente com os atiradores, né? E aí ele fala assim, ele pede, né? Deus, eu queria, antes de morrer, eu queria completar a minha obra, o meu livro. Né? E aí ele fala, será que eu vou conseguir? O senhor consegue me conceder esse último desejo? Né? Ele faz esse pedido para Deus. E Deus concede para ele. E ele consegue concluir a sua obra, toda a sua obra, que era gigantesca. Só que tudo dentro dessa fração de segundo. Então, ele está a um segundo de ser morto. Dentro desse 1 segundo, ele consegue completar toda a obra dele. E toda a obra dele está dentro da cabeça dele. E toda a obra dele vai morrer quando ele morrer junto. Quando ele morrer, né, quando ele levar os tiros, ele vai morrer e a obra vai morrer junto. Então, essa historinha me fez pensar justamente nisso. Quais são os meus planos? Para que servem os meus planos? É só para me satisfazer? Quais são os planos de Deus? Eu não consigo enxergar esse mapa que Deus está traçando, mas eu tenho que seguir. Então, assim, agora eu jogo. Agora é com vocês. Assim. A gente só vai saber a hora que a gente estiver na glória. Então, é confiar. É isso que eu imagino aqui comigo. A gente tem que fazer a nossa parte. Quem é agricultor vai saber o que eu vou falar aqui. Às vezes aquela árvore que não está dando fruto, ela tem que ser cortada, tem que ser podada para dar novos frutos. E Deus faz muito bem isso em nós, né? Esse acreditar em Deus, ele é muito importante nesse sentido, da gente deixar Deus ser Deus na vida da gente. Deus é Deus e nós sem Deus não é nada. Então, a gente tem que ser adorador. Então, é mais ou menos isso. A gente confiar. Deus, ele vai com aquele plano que a gente tem na cabeça. Eu estava conversando isso com meu pai. Meu pai veio conversar triste comigo. Ah, Rodrigo, mas meu pai tem 70 anos. Eu queria fazer isso, fazer aquilo, pá. Um monte de sonho. Eu estava vendo ele com 70 anos. Falei, cara, eu pensando, que resposta que eu vou dar pro meu pai? Falei, pai, seguinte, maravilhoso essas ideias que o senhor tem. Meu pai é construtor, ele tem sonho de fazer casas, vender, alugar. Ele tem algumas casas de aluguel já, né? E ele estava injuriado, sempre, eu não estou conseguindo atingir o que eu queria. Falei, pai, olha de onde o senhor veio, pai, onde o senhor está, o senhor é um homem vencedor. Deixa eu continuar o seu sonho. Eu quero deixar o Guilherme, o Gustavo continuar o meu sonho.
Então, pense nisso, olhe nas coisas que eu estou fazendo e faça de conta que é você que está fazendo. Comecei a jogar essa conversa nele, né? E hoje, meu pai, isso é louco, ele vê as coisas, a empresa, o jeito que está indo, vê os netos, o que está acontecendo. Então, isso deu um acalento para ele, tirou um pouco essa preocupação, esse pensamento de querer, de fazer. Tem hora que a gente tem que enxergar o que é necessário na vida da gente. Pô, meu pai está com 70 anos. Falei, pai, vamos viver a vida, vamos fazer o que o senhor quer, vamos planejar uma viagem. É isso. Aproveite sua vida. O que o senhor teve que fazer na sua vida, o senhor já fez. Não estou falando para o senhor, não estou te podando, não estou cortando o senhor, mas eu estou falando para o senhor aproveitar. Deixa o fardo um pouquinho nas minhas costas, falei assim para ele, né? Então é bacana isso. A gente... eu sempre... Até uma dúvida que eu tinha, né? Se as coisas da minha geração passada influenciava na minha vida de hoje. Isso influencia se a gente deixar acontecer. O que meu bisavô, meu tataravô viveu, entendeu? Do jeito que eles foram criados, essa herança genética, vamos dizer assim. Então, eu conversei esse dia com o padre e falei, então, você tem que rezar pelo seu antepassado, pelas pessoas. Tem que rezar por eles, interceder por eles. Porque se a gente deixar isso na cabeça e não ter Deus na vida da gente, para muitas vezes cortar alguma coisa que foi mal e deixar só as coisas boas acontecendo, isso daí influencia na vida da gente. Então a gente tem que estar sempre alerta, em oração, nesse quesito de tá sendo uma evolução. Eu quero ser melhor que meu pai, foi para mim, quero que meu filho seja melhor do que eu fui para ele, assim... E oração é perfeito, porque esse rezar é você, já que eu vou abrir mão mesmo dos meus planos, né? E seguir os planos de Deus, e eu não conheço os planos de Deus, muitas vezes eu estou apavorado, o rezar é fundamental. Sim, né? Como é que eu vou resolver, como é que eu vou atingir, como é que eu vou pular nesse precipício, sendo que antes eu não vou, no mínimo, rezar, né? Olha que legal isso aqui. Uma vez eu estava tocando no terço lá, e foi o São Miguel fazer a reflexão da palavra lá, né? Eu acho que é Coríntios que ele leu lá. Ele começou a falar, daqui a pouco, ai de mim, se eu não louvar, ai de mim, começou a falar ai de mim. Daqui a pouco ele olhou no meu olho assim, apontou o dedo, ai de mim se eu não cantar. Eu falei, caramba, Ele ainda apontou, né? Apontou. Acho que não é pra mim. Não apontou, ele olhou assim pra minha cara, ai de mim se eu não cantar. Então é essa entrega para Deus, isso daí foi um sinal para mim, que eu tava no caminho certo, né? Então o São Miguel é uma pessoa simples pra caramba, tá? Ele foi usado por Deus ali para dar um sinal para mim, que eu tenho que fazer isso, entendeu? Então são coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem que enxergar os sinais para a gente continuar na caminhada. Sim. E falando de caminhada, hoje mesmo eu conversando com minhas filhas, são novinhas, têm 10, 7 anos, então elas fazem umas perguntas X, né? E essa história de se segurar o que vem do passado, ou até mesmo o seu jeito para não passar, porque eu sou a pessoa mais ansiosa do mundo. Se dependesse de mim, eu já estava em 2050, né? E aí eu tento me segurar para não deixar elas nesse meu mundo acelerado, né? E a minha filha ficava falando, daqui 10 anos vai acontecer isso, daqui 20 anos, sei o quê. Daí a gente tava passando, eu levando ela na casa dos meus pais, passando num lugar que tem um monte de vaca e tal, e o solzão caindo. Daí eu falei assim, filha do céu, daqui 10 anos, não sei, mas olha, tire foto daquele sol, vamos guardar esse momento para sempre. Ai, que legal. E não achava o celular, tinha jogado em algum canto lá do carro, não achava. Daí, então vamos parar e vamos ficar olhando. Olha isso, grave bem, porque nós não temos foto agora. Eu falei assim pra ela, né? Mas pra mim fazer isso, o Christian sabe, é muito doloroso. Ai, meu Deus, 5 minutos eu chego lá e agora eu tô parada aqui olhando só porque vai perder tempo. Sabe, a minha cabeça é assim. Mas pra elas, não. Eu tento falar pra elas o máximo. Que a jornada é importante, não interessa também somente o objetivo, né? A jornada, com quem você tá indo e como que tá indo, é muito importante. E sobre isso, a intimidade com Deus.
Quando você começa a tecer ali um plano de intimidade mesmo, é todo dia. Você comentou com a gente aqui antes de iniciar, que logo cedo já fala, né, que vamos junto aqui, Deus. Quanto mais você vai ficando íntimo, é como você criar uma relação, né, no casamento. Quanto mais íntimo, mais fácil vai ficando a confiança em Deus, né? Com certeza. Você vai, agora que eu estou entendendo o que aconteceu lá 10 anos atrás, agora eu entendi. Mas tanto faz se entendeu ou não entendeu, confiou apenas, né? Você entregou e foi fluindo. Douglas Gonçalves, né, o podcast Jesus Cop, a gente gosta muito, eu gosto muito dessa referência, porque ele fala muito disso. E ele fala que quanto mais você reza, quanto mais você entra em oração, você vai tendo mais intimidade com Deus e entendendo a cabeça de Deus. Porque é mais ou menos isso, né? Quando eu entendo o que Deus quer para mim, através da oração principalmente, eu aceito. Muitas vezes isso vai contra aquilo que eu queria, mas eu aceito, porque eu entendi aquilo que Deus quer para mim. E isso a gente só vai conseguir se tiver em oração. Né? Não adianta eu achar que não rezo, não faço nada, de repente, pô, por que furou meu pneu hoje? Ah, pelo amor de Deus, olha, perdi minha reunião, perdi não sei o quê, perdi não sei o quê. O mais legal é que cada um tem uma linguagem para falar com Deus, né? Eu acho que cada um tem um jeito particular de falar com Deus. E é bacana isso. Às vezes a gente vai falar no microfone, a gente vai escolher as palavras, a gente não solta a língua da gente, né? Do jeito que a gente solta quando a gente está na oração, assim, com Deus. Está falando com Ele na intimidade, no quarto da gente. Então é legal cada um tem a sua linguagem de falar com Deus. Isso daí é importante, né? Deus é amigo, bonito, Deus é né? parceiro, Deus faz parte da gente, Deus é tudo. Deus o livre, né? E a música também, sabe quando a Maria nasceu? Ela tem 10 anos hoje, mas a madrugada era tensa, era uma balada, né, Cris? Nossa, os primeiros meses ali. E eu ficava inventando um monte de música, ficava cantando e cantando e cantando. Aí hoje ela escuta algumas músicas, olha, mãe, aquela música que lembra que você me mostrou e não sei o quê. Então a música é uma linguagem também que chega Eu falo que a música, ela e aí é aquilo que a gente estava falando, da importância da música, né? Ela toca o coração. Mas eu nunca vou esquecer, assim, que a gente levava as nossas filhas na Paixão de Cristo, né? Quando a gente participava mais ativamente, fazia alguns papéis lá, a gente levava elas. E elas eram muito novinhas, então elas ficavam no canto, brincando, sempre tinha filho de mais alguém lá, e elas ficavam brincando e tal. E aí passavam uma semana, elas estavam cantando as músicas que estavam sendo tocadas lá no dia do ensaio. Eu falei assim, gente do céu, se a gente não estiver educando, né? Se isso não for a educação cristã que eu gostaria que minhas filhas tivessem, elas estão aprendendo sem aprender. Elas estão ouvindo e estão absorvendo e depois cantando. Então, eu acho que é nessa linha mesmo, né? A gente põe música na cabeça dos filhos. Sim, eu tenho certeza que eles vão ser tocados. Eu mesmo busco ser assim também, Cristiano. Eu não sou o pai perfeito, mas hoje eu quero que meus filhos me enxerguem. Indo para a igreja, cantando na Santa Missa, indo no terço. Porque eu não fui assim, principalmente com o Guilherme. O Guilherme hoje tem 19 anos. Ele está meio adormecido, ele é acólito, está adormecido. Ele não me viu indo para a igreja. Ele ia com a avó dele, com a mãe dele, e eu não ia. Eu fui voltar para a igreja depois do encontro de casal. Inclusive o Cristiano com a esposa dele foram meus padrinhos. Olha, mandar um abraço para eles, meus padrinhos. Então, quem nos convidou para ir no encontro de casal foi o Mírcio com a Juliana. Rapaz, pensa numa luta que foi para mim. Eu tinha show para fazer sábado. E quem participou do encontro sabe, né, que não termina na hora que termina. Só começa. Daí eu falei, caramba, eu tenho que estar, tal horário, eu tenho que estar em Ribeirão Branco, isso e aquilo. Eu tive que fazer toda uma ligação, fazer uma estrutura, vai lá, prepare que vou estar lá, meia-noite estou lá. E foi o que aconteceu. Eu falei, Juliana, por que você me fez isso? No sábado. Aí no domingo foi aquela bênção, né? Sim. E foi lá que Deus deu uma podada em mim. Ele podou com foice, não foi nem com a tesoura, foi com foice. Foi lá que ele abriu o meu ouvido e soltou a minha boca. Olha, que maravilha, né? Olha. Ó, a gente já falou, e agora eu quero reafirmar, mas como é que a gente reafirma num podcast musical? É com música, né? É com música. É uma decisão. Eu decidi seguir os planos de Deus, né?
E eu gosto muito, porque a gente já falou em alguns podcasts anteriores, amor, antes de ser sentimento, é uma decisão. Eu decido amar. Então, se eu decido seguir os planos de Deus, eu falo, eu estou aqui. Gostou da deixa? Muito bom, muito bom. Não vou falar mais nada, Super só vou cantar. Top, cara. Muito bom. Estou aqui pra ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti, pra me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador. Pedir perdão pelas almas que ainda não buscam teu coração, te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar pelos que não creem, eu estou aqui. Estou aqui, Jesus. Vale de Deus. Esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem, eu estou aqui. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora. Esperar por quem não espera em ti, pelos que não creem, eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Meninos também ali, ó. Perfeito, hein? Meninos são Muito fera, bom, São muito bom. fera. Fica fácil cantar dessa forma, hein? Como é gostoso escutar essa música, né? Porque ela remete aos encontros que a gente participava, aos louvores, a adoração ao Santíssimo. Cara, então, né? É top demais. Eu assisti o podcast com o Luciano. Sim. E eu conheci a Cláudia também no Rainha da Paz, cara. Eu participava do Dom Silvio e fazia essa ponte entre esses dois grupos de jovens, né? Sim. E foi lá que eu conheci ela. Muito bom. Nossa, Muito bom. e é legal, né? Que a gente vê que Deus, ele... Hoje a gente está dentro da igreja, conhecer ela dentro da igreja. É bacana isso, né? E grupo de jovens, Grupo né? de jovens. A gente falou com o Vinícius sobre o grupo de jovens, da importância O do trabalho grupo que de o Vinícius está jovens, né? fazendo, Sim. resgatando isso, Ele né? tá aqui, ele tá Ah, aqui. show de bola isso, tá de parabéns, Ó, Vinícius. come um pouquinho aí. Né? Meninos, tem para vocês aí também? Tem, que a gente vai falar um pouquinho aqui, vamos falar dos patrocinadores de novo, mas vamos falar um pouquinho de quem tá. A gente tem um grupo, e aí eu vou falar para vocês assim, tem um grupo de WhatsApp,
que é só para os amigos nossos, né? E a gente quer mais amigos nesse grupo. Então, assim, eu quero participar, manda lá uma mensaginha aqui nos comentários aqui da nossa gravação, manda aí, ó, eu quero, porque daí a gente vai te incluir no grupo de WhatsApp para que essas nossas gravações que a gente faz, o pessoal tenha acesso a elas e tem uma galerinha aqui. Então tá, ó, Jaqueline, quem que é Jaqueline, Marquinho? Jaqueline, eu não sei, mas a Jaque. A Jaque, né? é a Beijo Jaque pra que tá Jaque. aqui. Vamos lá, quem mais? Neuza, quem que é Neuza, Marquinho? Eu acho que eu conheço também. Muito bom. Ó, a Jaque mandou oi, Pri. Oi, Christian. Oi, Rodrigo. Cláudia Paulis. Minha mulher. Paulis. Olha, Ah, Cláudia. falando Que joia. dela. Ele tá aqui. Tá gravado. Estou aqui. Muito bom. Tirar Mari, te amo. Pra te amar, a declaração de amor. O Vinícius, ó, tive o prazer de tocar com o Rodrigo nas missas. Depois ele faz uma pergunta aqui, ó. Rodrigo, qual cantor você se inspira? Cara, eu sou muito fã assim mesmo, incondicional do Padre Zezinho. O Padre Zezinho, ele é a nossa catequese musical. Então, se você quer não errar, é só escolher a música do Padre Zezinho e tá tudo certo. Daí vem nas vertentes Eugênio Jorge, Dunga, Nelson Correia, o Padre Jonas, o Monsenhor Jonas. Então, Eliana Ribeiro. Eu gosto mais desses antigos aí. Curto também Frei Gilson, Tony Alisson, Thiago Brado. Sim. Muito Então, bom. eu acho que a gente tem que escutar meio que de tudo. A música católica é tão rica, né? Uma vez o Padre Júnior falou para mim, o Padre Júnior de Guapiara, falou bem assim, gente, estudem mais a música católica do que cantar música evangélica. Não é um desrespeito à música evangélica, mas sim a gente ter conhecimento do que a gente tem de material católico, entendeu? É vasto, né? Muito grande, né? Pô, a gente tem música para todo momento, para todos os ambientes, entendeu? Então, a gente dá valor para isso. E graças a Deus eu estou vendo uma mudança dentro dos músicos católicos, na questão de estudo, de se formar mais para fazer as apresentações nas Santas Missas. Ministério Luz, né? Que o Caio participa, tá muito bacana demais. Eu vejo uma qualidade excepcional. O David também com o Lucas. Tem aquele que canta com vocês lá, nossa, tem uma voz muito. Parece o Paulinho, parece o Daniel cantando, cara. Aguinaldo. Então, a gente. Bom, depois vocês vão marcar toda essa galera, porque foi mencionado aqui, tem que marcar, tá bom? Tem que compartilhar. Graças a Deus, a Paróquia da Piedade, ela está bem servida de parte de ministério, né, David? Tanta gente boa lá fazendo música católica. E mandar um abraço. E é um jeito novo de cativar o jovem. Com né? certeza. Então, o Vinícius mesmo, legal. que ele está levando a música. Sim. Então a música é bem legal. A gente veio da formação de grupo de jovens de um jeito diferente. E eu vejo que hoje em dia não é o suficiente para o jovem permanecer. Porém, se você coloca um instrumento na mão de um jovem, se você dá o microfone para ele cantar e ele se encontra ali, pronto. Você evangelizou e ele vai evangelizar mais gente. Eu queria mandar um abraço pro Monsenhor Cido, que ele é um padre, cara, que ele dá total liberdade pra gente fazer o nosso trabalho dentro da igreja. Até o não dele tem cara de sim, cara. É da hora, viu? É da hora. E a nossa igreja, ela não pode ser uma igreja velha. Tem jovem, tem que cativar, tem que buscar, tem que ter liderança dentro da igreja que faça isso. Coisa que o Vinícius está fazendo dentro da Piedade, né? Então, obrigado, Monsenhor, do jeito que o senhor nos concede lá o direito de fazer as músicas lá dentro da igreja para Deus, que isso daí é fenomenal, que a gente ter essa liberdade dentro da liturgia que ele nos passa, né? Aí, Marquinhos, ó. Tá. Inclusive, queremos o senhor Aí, ó, pronto. Eu ia trazer o Monsenhor aqui hoje, sabia? Eu ia fazer o convite para ele estar aqui com a gente. A gente vai ter uma feijoada dia 3 de setembro para ele vir aqui falar. Divulga a feijoada. A feijoada vai ser no dia 3 de setembro. A gente vai fazer essa feijoada em prol
da cobertura nova da Igreja da Piedade. E a gente tá lá correndo atrás das coisas, fazendo Legal. acontecer. Muito bom. E vamos conversar com ele para ele estar aqui. Ele vai gostar muito. Vamos, sem dúvida. Trazer Aí, o ó. chimarrão dele aqui e fazer. Exatamente, perfeito. Ó, quem tá Muito mais bom. aqui, ó? Ricardo Vieira de Almeida. Rodrigo, um grande irmão junto comigo no Santo Terço. Muito bom. O Ricardo é outro padrinho meu do Terço Vai também. lá. O Ricardo, eita, nós. Ele é meu coordenador do Ministério do Terço dos Homens. Muito bom. Bom, vamos falar. Cravo, agência Cravo Júnior, né? Obrigado mais uma vez. Você está gostando desse ambiente? Está gostando da qualidade de som, da qualidade de imagem? É graças à agência Cravo. Tá precisando? Quer fazer o álbum do filho, do casamento? Aqui, ó, procura agência Cravo Júnior. E a MW Seguros também, nossa parceira aqui, que faz tudo isso acontecer. Nosso muito obrigado. Nosso amigo Pio. Joia. Estamos aqui também. Muito bom, muito bom. Você falou de Padre Zezinho e né? Eu acho muito rico tudo isso. E cantou Estou Aqui, né, do Anjo de Resgate. Anjo de Resgate foi uma banda que particularmente eu gosto bastante. Inclusive, vendo ele tocar ali o teclado ali, eu vou mandar essa filmagem pro Marcelo, viu? Que é meu amigo também. O Marcelo, ele começou a trazer essa qualidade de estúdio, de colocar instrumento tanto eletrônico dentro da música católica, e foi um marco, assim, virou. Com certeza. Né? Já deu um tchan, aí a gente já começou a gostar mais. Não que Padre Zezinho não é interessante, nada disso, mas é que atrai também, né? Sim, sim. A gente vê tanta música aí boa, e por que não a nossa católica não chamar, né? E abriu as portas, né? Veio, daí começou, a Rosa Saron começou a gravar também, com vários instrumentos também, com qualidade que não se existia dentro das gravações católicas, que parecia que era aquele negocinho de fundo de quintal mesmo, né? Infelizmente, eram poucos que tinham esse acesso, né, a qualidade na hora de sair na época um disco, um CD, né? Hoje a criançada não sabe o que é isso, mas existia, Essa né? qualidade, ela veio muito na época do Louvemos o Senhor, Canção Nova. Sim. E hoje, Nossa. esses cantores mais novos, aí, o Tony Allison, o Thiago Brado, O Juninho, o Vida Vida Reluz. Reluz. Sim, e é interessante que você estava falando aí do Padre Zezinho, não sei o que, eu falei, comecei a rir, porque a gente procurava, né, Pio? Pio tá aqui, não deixa eu mentir. Era um sacrifício achar uma cifra de uma música, né? E hoje esse povo aí pode escutar tudo isso na palma da mão, tem a cifra ali, né? Sim. E, nossa, é espetacular fazer música católica hoje, né? Tinha aqueles livrinhos que Nossa. tinha com várias páginas para achar a Meu música. Deus do céu. Não Era era um fácil, não. sacrifício. Era um sacrifício. E mesmo assim tinha qualidade, né? Pois é. O pessoal que tocava, eu toquei muito tempo na Bom Jesus ali que eu comecei a minha história. E tinha um senhor que era uma dupla sertaneja, inclusive o filho dele, Alex, que também era uma dupla sertaneja na época. Ele tinha uma bateria eletrônica desse tamanho assim, e a criançada da catequese vinha e queria aquele negócio, né? Bateria ainda, só que era com o dedo, assim, você colocava um anel de metal, pois ele deixava todo mundo tocar. Dali saiu. Eu era dessa época também. Você era dessa época? Eu já toquei violão junto com aquela bateria lá. Sim, e era muito legal. E imagine para criança ver aquilo. Aí a catequese inteira ali só ia na minha por causa da bateria, porque ele deixava uma música ou outra a gente brincar. E naquilo dali formou o nosso grupo lá nem era jovem, né, Pio? Era criança mesmo. Era um coral. Era um coral. E aí, assim, a oportunidade que alguém abriu através de uma bobeirinha ali, né, que para nós era muito legal, sensacional, e abriu um mundo de música católica ali. Viu? Tudo é questão de oportunidade, né? Sim. Eu digo muitas vezes ali dentro do ministério ali que a gente tem que começar a enxergar a Assembleia. Por quê? Porque nós precisamos acolher, nós precisamos fazer convites. Tem hora que eu olho assim na Assembleia, pô, eu sei que aquele cara toca. E vai lá, troca uma ideia, traz ele. A gente não pode se fechar no nosso mundinho ali e pensar que a gente é melhor do que as pessoas que estão ali. Então, a gente acolher, eu acho que tem que voltar com força a pastoral da acolhida mesmo, dentro da igreja, para a gente começar a enxergar com bons olhos as pessoas que participam lá, para a gente identificar o carisma de cada um, fazer essas pessoas que estão indo na Santa Missa por questão de, vamos dizer, de rotina, tá ali, eu vou na missa.
participar mais, porque a nossa igreja está precisando Tá precisando. de pessoas para trabalhar, né? Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Sim. Porque, cara, não é fácil. Eu me afastei da igreja por muito tempo, por esse motivo, que eu sou um cara acelerado, faço leitura de muitas coisas, assim, olhando assim no ambiente. E eu começava a enxergar uma coisa e falar, eu não quero ficar aqui não. Eu vou perder meu tempo aqui porque o tal fulano virou cara para mim, deu uma resposta meio torta para mim, eu não quero mais participar. Eu peguei, saí, fui. Daí, no meu chamado, que eu acabei de falar para vocês aqui, Deus falou, você não está aqui por causa dos outros, você está aqui por causa de mim. E foi aí que foi a virada de chave. Eu estou participando da igreja por causa do crucificado. Não por causa do padre, não por causa dos meus amigos do ministério, não por causa do bispo, por nada. Eu estou pelo crucificado, por Jesus, porque ele fez por nós, porque ele fez por mim. Então, isso é salvação individual. Você não vai salvar a sua esposa, ela não vai te salvar. Então, a gente tem que estar em comunhão para a gente se salvar. E a gente tem que buscar esse exemplo para que a pessoa que está do nosso lado seja santa também, com o nosso exemplo. Que é totalmente difícil isso, mas a gente é o que a gente busca aqui na Terra. É muito difícil. E ainda nessa parte de música, tem um ministro, hoje ele não é mais ministro, mas é ali da Nossa Senhora de Fátima. A gente era meninona, e o grupo lá, nosso, tinha umas 15 pessoas tocando violão, então eu só ficava com o violão ali, eu nem precisava tocar, só tava ali. Ótimo. E ele chegou uma vez e falou assim, olha, vocês são os mais tentados da igreja. Sim. Mas aquilo me impactou num nível assim. Falei, gente do céu, né? E é sério isso, né? Porque, como você falou lá no início, esse ego e tudo mais. Então, tem que ter o equilíbrio entre o gostar de estar fazendo ali e ter o olho pro outro também. Sim. Né? A oportunidade. Ele deixou a gente tocar numa bateria. Não sei se até não estragamos aquele negócio lá, mas ele abriu muitos caminhos. Muita criançada dali se virou para entrar no coral e ter um serviço ali para Deus, se sentir útil e tudo mais, né? E a música no meio disso, né? É legal o que está acontecendo hoje na Piedade, na questão da feijoada, né? Eu estou vendo uma entrega de todas as pastorais, de todas as comunidades da Piedade, de querer fazer o evento, de estar participando. É a segunda feijuca que a gente já faz na Piedade. E na primeira, o que aconteceu? Eu convidei os cozinheiros da cidade para ir lá fazer a feijoada. Foi uns 30 cozinheiros, mais ou menos, que eu tenho contato, que foi lá fazer a feijoada. E nessa segunda, o que eu falei para o Ricardinho? Ricardinho, você é o coordenador da cozinha, o Ricardo Almeida, e daí o que a gente vai fazer? A gente vai usar os paroquianos para fazer essa feijoada. E tá maravilhoso, porque a gente tá vendo a alegria deles, de tá trabalhando junto, de tá pegando as prendas, fazendo as doações. Para você ter ideia, falta um mês ainda para a feijoada, a gente já está basicamente com todos os ingredientes da feijoada já arrecadados. Olha. É 1.200 feijoadas, 1.200 kits. Tá ligado? Que é quase uma tonelada de mantimento, assim, que a gente já conseguiu. Olha. Mas tudo com a ajuda dos paroquianos. Não teve nenhuma empresa, assim, que não é da Piedade, que fez doação. Nossa, que lindo isso. Gente que participa. Então, a força que a gente tem dentro da nossa paróquia. Então, a gente se dispor ao serviço, isso daí é muito importante. Então, a gente vê os milagres de Deus acontecendo nas pequenas coisas. Perfeito. Multiplicação, tá É isso aí. Rodrigo, eu queria entrar numa parte agora que a gente começou o nosso podcast com a sua música. Mas eu queria que você, antes de tocar, você falasse um pouquinho sobre ela, sobre a construção da música. O nome da música chama Ele, né? Tá rodando o clipezinho aqui, ó, tá sem áudio, mas aí quem quiser procurar no YouTube, procura. Como que tá lá no YouTube?
Tá Rodrigo Rodrigues, mas é bom colocar o link que fica mais fácil de Ele vai encontrar. estar na descrição também. Senão vai aparecer aquele locutor esportivo lá. Até achar eu demora. A gente vai colocar assim o link na descrição para que as pessoas possam buscar e curtir a música e compartilhar a música, que isso é o que faz com que mais pessoas... Então, assim, e isso é muito importante. Quem nos acompanha agora, quem nos acompanha, né, durante o lançamento mesmo desse podcast, no dia 29, no sábado, né, você tem um papel fundamental para a gente, para que a gente leve esse conteúdo, né, tudo que a gente está vivendo aqui, para a gente está sendo muito prazeroso, está sendo muito gostoso falar, conversar, está sendo muito bom. Mais pessoas têm que ter essa sensação gostosa, dessa presença de Deus, desse, né, decisão, né? Agora, não, a partir de agora, depois desse podcast, eu vou seguir os planos de Deus. Tem gente que pensa assim. Então, leve isso para mais pessoas. Não tenha como dúvida, é que você faz? Não tenha dúvida. Clica no curtir, clica no compartilhar e faz um comentário. O YouTube e as redes sociais trabalham dessa forma. Então, se você faz um comentário, amém, adorei, não gostei do que você falou, pode falar, não tem problema. O YouTube joga isso para mais pessoas, distribui isso para mais pessoas. É como funciona o algoritmo das redes sociais. Então, entra lá no vídeo da música, do clipe, Rodrigo Rodrigues, vai estar o link na descrição, faz um comentário lá, gostei da música, amém, Deus seja louvado, o que for. Isso ajuda bastante, tá? Então, fala um pouquinho da música, como que foi, de onde surgiu... Essa música eu fui honrado, fui presenteado em interpretar ela. Essa música é uma composição do Saulo Chiavini, nosso amigo. O Saulo é um cara espetacular, né? Ele, para quem conhece, ele sabe que ele gosta muito do Capital Inicial. E alguns anos atrás, ele me apresentou essa música cortando cabelo. Nós estávamos numa barbearia do Henrique, cortando cabelo. Ô, Rodrigo, eu fiz uma música lá, assim, pá, começou a cantar. Faz tempo, gente. Faz tempo que isso aconteceu. Faz tempo. Você tinha cabelo pra cortar. Não, eu falo que vou cortar o cabelo, mas vou fazer a barba. Eu posso brincar, tá? Eu posso brincar com isso. Nós estamos imitando o Dom Eduardo. Isso, exatamente. O cosplay do Dom Eduardo aqui. Eu tô do Gru hoje aqui, né? Vamos lá. Daí ele me apresentou essa música e falou: Saulo, deixa eu gravar esse trem aí, né? Vamos gravar. A mensagem é bonita. E daí, demorou 3 anos, ele me passou essa música. Demorou tempo para ele passar essa música para mim. Daí eu escutei a guia, dei uma sincopada nela, dei uma otimizada e consegui reduzir para pegar a essência da música mesmo e coloquei em canção. Daí levei pro Cezinha, que é o Cezinha do Estúdio Bis, é que produz todas as minhas coisas musicais, desde sempre. Ele era tecladista nosso junto com o Alex na época. Então a gente se conhece há bom tempo. Hoje ele tem um mega de um estúdio aí que é reconhecido aí a nível Brasil aí, né? Mostrei pra ele e falei assim: Cezinha, eu quero fazer essa música da mesma forma que o Dudu Borges está fazendo com os cantores. Análoga que fala, né? Bem escuro, isso, aquilo. Um teminha bem simples. E daí, na época, ele não tinha produtora de vídeo também. Ele chamou o Pipo para produzir. E daí fizeram todo aquele ambiente, aquela atmosfera, e a gente gravou. E essa música, como eu disse, é um presente que eu recebi de Deus, por intermédio do Saulo. Essa música, ela é uma história de vida do Saulo. Ele sabe muito bem disso. Um dia é legal convidar ele aqui para falar da música. Se ele quiser falar da história dela também, falar para vocês aí, externar isso. E essa música eu não fiz questão de divulgar ela muito. Por quê? Eu penso que ela tem que atingir quem precisar ser atingido. A história dela. É uma música de reflexão, é uma música de ajuda, que entrega a Deus. E é emocionante essa música. Vou chorar. Vamos cantar? Pode cantar um pedacinho dela? Por favor, canta ela.
sua vida você não vê mais direção, se as portas se fecharam, todos dizem não, ore pra Ele. Se lá fora o mundo já te machucou demais e por muitas vezes você voltou atrás, acredite nele. Seja forte, ouça o que ele diz, sua palavra viva é vida em ti. Confie nele. Essas lágrimas que hoje caem do seu olhar, amanhã são testemunhos pra você contar. Em nome dele, ergo minhas mãos, Senhor, e com elas te louvarei. Tu és o Deus do amor e a ti me entregarei. Ergo minhas mãos, Senhor, e com elas te louvarei. Tu és o Deus do amor e a ti me entregarei, ó meu Senhor, te louvarei. Ai, viu? Eu me emociono, tem hora, cara, e sério. Eu falo muitas vezes, a gente tem que estar na missa ali, eu sou muito emotivo demais. Tem hora que eu até falei pra você que eu tenho que cantar lendo as músicas católicas, porque é a mesma coisa de você ler a Bíblia. Muitas vezes você vai ler a mesma coisa no outro dia, você vai ter um outro entendimento. Hoje, se for música sertaneja, eu cantar, eu tenho um tera de memória aqui na minha cabeça de um sertanejo. E a música católica eu não consigo decorar, eu não consigo. Eu tenho que estar lendo, meditando, fazendo. E eu falo para todo mundo que eu, quando estou na missa, eu estou na razão. Eu tenho que estar na razão, eu não posso estar na emoção. Se eu ficar na emoção, eu dou uma engasgada igual eu engasguei aqui, entendeu? Perfeito. Então a gente tem que estar ali Concentrado. para fazer o melhor para Deus ali, para estar passando a mensagem. Até peço perdão para você, Não, viu? porque tá muito da hora. Quando a gente e a música tem disso, né? Eu já falei em alguns podcasts sobre música, eu falei assim que a música é uma forma como o Espírito Santo, que a gente consegue perceber o Espírito Santo de forma mais clara, né? Eu acho que se tivesse fumaça, o Espírito Santo ia aparecer a fumaça agora, você entendeu? Por quê? Porque é isso, é onde ela consegue tocar, e ela vai tocar muitas vezes no coração da pessoa que não está disposto a abrir o coração. A música tem esse dom. Tem. E aí a importância e a responsabilidade para quem é músico, para quem está com violão, está com teclado. Cara, você está entrando na intimidade das pessoas. E aí, muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Porque talvez faça isso de forma corriqueira, né? E aí você, né, toca de qualquer jeito, não sei o que. Gente do céu, toque com o coração. Se for necessário, chore. Por quê? Porque você vai entrar no coração das pessoas, principalmente se você estiver falando sobre Deus. Eu me sentia muito constrangido depois da missa, né? Muita gente abordando, que música bonita que você cantou, que voz maravilhosa. Cara, a gente sempre cantou música sertaneja, tinha final de show que a gente tinha que atender camarim, tinha que fazer isso, aquilo, fazer aquela social, né? E eu não sabia me portar diante desses elogios, muitas vezes, né? Porque a gente tá ali fazendo um serviço para Deus, a gente quer que Jesus apareça e a gente fique
Eu, muitas vezes, pode ver na Piedade, aonde eu tenho oportunidade de ficar, eu não quero aparecer, eu fico de costa muitas vezes, me escondo. Por quê? Porque eu quero que a melodia seja a melodia, que não fique me olhando para ver, é o cara que está cantando. Eu quero ficar o mais escondido possível para ter essa conexão mesmo da música com Jesus ali crucificado na frente, ali, entendeu? Não sei se estou certo ou estou errado, mas eu acho bacana isso. E eu me sentia constrangido. Daí, quando a pessoa vem dar os parabéns para mim, eu falei, graças a Deus, que Deus reze por mim, pelo meu dom, pelo meu carisma, para que eu continue fazendo isso, porque a gente é humano. E você falou uma coisa muito legal. Às vezes você está ali escondidinho e tal, a pessoa só está ouvindo. É mais fácil mesmo de se conectar. Essa é uma impressão que eu tenho. Como você falou, eu não sei se estou certo ou estou errado também. Mas é uma conexão muito intimista, né? Assim, não fica parecendo um show mesmo. Fica, de fato, aquilo que você está ali para fazer, né? De elevar aquele momento tão específico. E o padre, nesse final de semana, fez uma coisa tão bonita, que ele tem repetido algumas vezes. Depois que ele termina a homilia dele, o padre Fernando lá na Sagrada Família, e ele fez isso na Santo Antônio também, ele faz todo mundo cantar o refrãozinho do Salmo. Ai, que maravilha. Mas isso me emocionou, eu não consegui nem cantar direito nesse último domingo, porque é tão bonito, é a Assembleia mesmo rezando ali junto com você. A gente só puxou ali o que tinha começado e a Assembleia inteira cantando aquele hino. Então, não é só os músicos que estão enxergando esse momento que é tão importante a música, né? O próprio padre ali no meio da homilia falando, vamos repetir esse refrão e que esse refrão fique no nosso coração, né? E você entender, né? Para que cantou aquele salmo? O que esse salmo tem a ver com o evangelho, com a explicação que ele deu? E depois, se você perceber, na consagração ali também, faz uma menção lá no final da consagração. Então, quer dizer assim, você vê que é uma coisa só, é um conjunto, né? As leituras, depois a mesa eucarística, você fala, nossa, agora eu fiz o link. É legal a gente participar da missa explicada, né? A gente abre o parâmetro, o horizonte pra gente, né? Então, essa sensação é a sensação de você pegar a Bíblia e estudar a Bíblia. E é isso que a gente está fazendo, na verdade. O podcast nasceu a partir da vontade da gente estudar um pouco mais e depois conversar sobre isso, né? Conversar que complementa, né? Mas é você mesmo ter um pouco de embasamento, estudar um pouquinho e falar assim, nossa, é por isso então que eles fazem isso, é por isso que na missa você tem essa situação. Então, né, lembrando, né, Emaús, né? Aí você falou assim, nossa, olha, o caminho de Emaús é exatamente o caminho que a missa traça. E aí abre sua mente, né? Dá aquela, nossa, que legal. É muito bom. Essa sensação é muito boa. Não, e esse gosto por estudar que você também apresentou aqui no começo, falou assim, né, pra gente, vamos estudar a liturgia na Igreja Católica, você também já vem empolgado, igual o Cristo, assim, é um negócio assim, porque nossa, é uma sensação tão boa, eu queria que você sentisse também. É uma riqueza da nossa igreja, né? Muito. A gente tem a nossa doutrina. Só ler eu creio ali, que tá toda a nossa doutrina ali, entendeu? Então é bom a gente explicar isso. Muitos católicos não sabem defender a nossa religião, entendeu? A gente ama todos os nossos irmãos evangélicos, mas a gente é embasado numa igreja de mais de 2000 anos, entendeu? Então é bacana isso. A gente tem uma doutrina, a gente tem, a partir do momento que a gente entende o que é uma Santa Missa, o que é uma liturgia, qual que é o papel de Maria para nós como exemplo de serviço, de discípula, entendeu? Ela é o exemplo de sim para nós, entendeu? A gente tem que ser Maria tem que ser a nossa referência aqui na Terra, né? A gente tem que venerar ela com toda força mesmo, porque ela merece. Ó, vocês perceberam que a gente contou uma historinha, né? A gente cantou lá os planos, né? Os planos de Deus. Daí depois a gente falou assim, tá bom então, Deus, eu não estou entendendo esses planos, mas eu estou aqui, eu vou seguir. E aí agora você canta uma música que fala assim, olha, você não vai enxergar mesmo, confia em Deus. E você vai chorar, as lágrimas são testemunhos de Deus, mas mesmo assim, louve
louve, se entregue, porque ele é o princípio, ele é o meio. Você não está vendo a direção, você se machucou, confia, depois louva e se entrega. Então, você obviamente já percebeu antes que a gente, mas quando você, né, mostrou a música pra gente, eu falei assim, cara, olha aí, meu. E é uma música, né, curtinha, né? São poucas versos, né? Mas é o suficiente para você falar assim, Basta. olha, confia, louva, deu errado, confia de novo, louva. O Padre Júnior fala uma palavra que é fenomenal. Mistério a gente não entende, a gente vive, né? Então, a gente tem que viver os mistérios de Deus, né? Porque um dia a gente vai saber por que a gente fez, por que a gente viveu, entendeu? Então é legal a gente ter essa confiança aí. E agradeço mais uma vez o Saulo por me dar essa oportunidade de interpretar essa música. Que entre no coração de muitas pessoas aí que consuma isso como presente de Deus na vida deles. E eu acho que assim, talvez não tenha uma pessoa que não tenha em algum momento da vida, né, passado por algum perrengue, por alguma situação difícil, né, que ela em algum momento até desacreditou de Deus, né? Por que eu estou vivendo isso, né? Por que isso está passando? Por que eu estou passando por isso, né? Mas aí, quando você reafirma, né, existe a confiança, você pode não estar entendendo, pode não estar percebendo, mesmo assim confia, né? As lágrimas são testemunho de Deus. E é isso, né? Talvez no seu íntimo, lá no seu quarto, escondido, você chora, né? E eu acredito muito nisso, que Deus está nesse momento. E é isso que aconteceu nessa música, sabe disso, né? Eu contei para você já. A intimidade com Deus, a intimidade com Deus. Deus, ele é nosso amigo. Eu acho que Deus não nos desampara, já falei isso também diversas vezes, falo de novo. Deus não nos desampara, quando eu estou chorando, Ele está chorando comigo. Se lembrar disso é saber que eu não estou sozinho, que eu estou junto dEle e que isso tudo vai passar. Não no meu tempo, porque não é meu plano, é o plano de Deus, mas Ele está comigo, vivendo esse plano comigo. E aí, apesar disso, louva, se entrega. A música fala muito disso. Muito bom. A Bíblia repete muitas vezes. Algumas pessoas ousam falar que é 365, eu não contei ainda. Ela fala muitas vezes, não tenha medo. E principalmente quando é o Novo Testamento que Jesus está ali falando, não tenha medo, não tenha medo. Então, talvez as pessoas tenham medo de se entregar os planos todos na mão de Deus. Sim. E até as suas lágrimas, tem medo de entregar tudo isso na mão de Deus, que a gente fica receoso. Mas a verdade é uma só. Tem muita gente que tem medo de se entregar por qual motivo? Pô, se eu vou entrar dentro da igreja, eu tenho que ser certinho. Entendeu? Não é assim. Lugar de igreja é lugar de pecador. Então, Deus é misericordioso. Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe de tudo da gente. Ele sabe o nosso íntimo. Então, a gente não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha de entrar dentro da igreja, de assumir Jesus como a nossa direção, entendeu? Então, esse medo ele não pode existir na nossa mente. Quem está escutando aí, quem está assistindo, não tenha medo de entrar dentro da igreja, viu? Até o padre que está lá, ele é pecador também. Então, ninguém é diferente de ninguém dentro da igreja. Então, isso é bom a gente deixar bem fixo aqui, que igreja é lugar de pecador. Quem é santo já está no céu. Nossa, isso é muito bom. Exatamente, Muito bom. Verdade. E se colocar na condição de pecador, né? Sim. Se colocar, né? A gente é miserável, né? As misérias da gente. Viu? A gente tem uns pensamentos tortos, que se a gente não tiver conectado com Deus, escamba tudo. Nossa, nem fala. O Arnaldo nos ensinou, né, a meditação católica, né? E aí a frase que ele falava pra gente meditar é: Senhor Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, pecador. E aí você faz isso como um mantra, né? E isso é muito bom. Isso para mim foi muito bom também, porque me colocou numa condição diferente de oração, um jeito diferente de rezar. E aí eu tenho que, a todo instante, lembrar-me que eu sou pecador.
E eu sou pecador, e é isso que eu tenho que lembrar a todo momento. Maravilhoso isso, maravilhoso isso. Vou botar um vídeo, posso? Pode. Tem um videozinho aqui que eu roubei do TikTok. Quem não gosta do TikTok? Fonte TikTok. Fonte TikTok. Em tudo, dai graças. Você perdeu um namorado, perdeu a namorada. Eu não entendo, Senhor, mas graças a Deus. O Senhor não quer nada de ruim para mim. Pode ser agora dor, mas daqui a 5, 10 anos foi um livramento. Eu fui demitido injustamente. Graças a Deus. Eu tenho certeza que portas se abrirão. Eu tenho certeza que coisas melhores vão me acontecer. Deus jamais tira o ótimo para me dar o bom. Não, Ele faz o contrário. Ele tira o ótimo para nos dar o extraordinário. Graças a Deus. Recebeu lá um exame, deu uma alteração, alguma coisa? Graças a Deus que descobriu. Vou fazer o tratamento certinho. Já profetizo saúde na minha vida. Vou buscar uma vida de mais oração, de mais conversão. Em tudo dai graças. Quanto mais a pessoa agradece, mais a vida sorri para ela. Quanto mais a pessoa reclama, mais difícil as coisas ficam. É só para ilustrar um pouquinho daquilo que a gente está falando, né? Que é essa disposição, né? Eu quero acreditar que os planos de Deus são melhores que os meus. E aí vem uma doença, vem uma demissão, Aí você fala assim, mas não era para ser melhor? Agora está sendo pior? Calma, a gente está num processo. Né? A gente ainda não viu o todo. Deus está lá de cima vendo o todo. Pedro, né? tentando sair do barco e encontrar com Jesus. A gente humano, né, vai tentar se encontrar com Jesus, mas vai afundar. Mas tem a mão dele ali puxando, não pode esquecer. A gente nunca pode esquecer que as provações existem e que a gente está num processo, né? Muitas vezes o processo ele nos mostra o caminho, né? Então é por aí. Muito bom, muito bom. Uma música? Vamos? Canta uma música pra gente. Viu? Essa daqui não estava no repertório aqui, mas eu quero fazer ela aqui para vocês, que eu gosto. É só dar o tom, David? Pegadinha, tá? Ai. Só um momentinho, deixa eu entrar aqui. Cara, eu tô querendo devorar esse pão daqui a pouquinho. Por bicho favor. Pega, daqui a Não, pouco. é atrapalhar a voz dele nesse momento. Né? É verdade. O Vinícius falou assim, ó. Rodrigo, come esse pão de queijo aí, Já vou que é de comer. verdade. Eu sei que é. Não é enfeite. E o Vinícius ainda falou, ó. Luau, lá da Piedade, 16 de setembro, a partir das 7 horas, convite para todo mundo. Compareçam. Vale de Deus vai estar lá também, tocando, mas, né? Isso é por conta do Marquinhos da Bri. Eu só vou lá para fazer figuração. Essa canção, Cristian, é do Eugênio Jorge. Eu trago ela para minha vida, porque eu me considero um católico mariano. Eu sei que Maria, ela é nossa intercessora, ela nos ensina, ela nos educa, da mesma forma que educou Jesus. Então, a gente tem a oportunidade de, aqui na Terra, ser como Maria. Imagina a hora que você recebe a hóstia consagrada, você está recebendo Jesus. Imagina a hora que o anjo Gabriel foi ali para Maria e recebeu Jesus também. Então, Deus dá essa oportunidade de a gente se equiparar a Maria nesse momento de receber a hóstia consagrada. E ela é exemplo para nós. Pode ser em lá? Nem sabe o que vão tocar. Espírito Santo. Singela, doce, pura, Maria de José, mãe terna e escolhida, és mãe
Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Mãe da obediência, da graça e do amor, que os homens se encontrem no filho desta flor. Pode cantar comigo. Seu nome é Maria de Deus, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver, ensina-nos a viver, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida, a nova vida. Muito bom. Vou contar uma curiosidade pra você. Fala. A minha primeira filha se chama Maria. Apenas Maria, porque não precisa de mais nada, né? Já é suficiente. E a segunda chama Cecília, porque é a padroeira da música. Que legal, que legal. E agora pra você dar risada. Essa música aí a minha filha canta dando risada, porque o sobrenome do Cristo é Deus. E aí o nome dela é Maria de Deus. E essa música aí ela acha que é dela. É o Espírito Santo aqui, agindo aqui, né? exatamente. Tem história na vida da filha. Muito bom, Nossa. muito bom. Que bom. E aí ela se acha. Eu acho que essa música é dela. Fala, filha, você tem que se falar um Calma, pouquinho a calma. Maria. Mas eu acho que, imagina, tá tendo a Maria como exemplo, isso daí já. Como uma referência. É né? assim, é legal. Sim. E aí a gente precisa confiar em Deus, né? E aí Maria exerce uma função aí que é muito importante, porque ela pode, né, a devoção a Maria pode nos levar a Deus, né? Pode nos abrir um caminho possível, né? Muitas vezes quando a gente está numa situação difícil, né, que a gente pede a confiança de Deus e muitas vezes essa confiança não vem porque, né, o nosso coração é fraco, né? A nossa vontade é outra, né? E aí, mas a gente tem que rezar e pedir a confiança de Deus. Aí você usa o terço, por exemplo, né? E o terço, ele tem essa função, né? Que você rezar as 50 Ave Marias, por exemplo, é você se botar em sintonia. E aí quando você perde a sintonia, você continua a oração. E aí de repente o pensamento fugiu, você continua na Ave Maria. E É uma isso meditação, né? é uma meditação, Sim. é um exercício. É um exercício. E eu já falamos algumas vezes do exercício da oração. Da mesma forma que eu exercito o meu corpo na academia, né? E conforme vai passando o tempo, eu vou vendo que eu vou tendo uma melhora, né? Eu vou caminhar, de repente eu já estou correndo, de repente eu já estou fazendo maratona. Com a oração funciona assim também. Quando eu exercito a oração, eu também
me coloco em uma sintonia maior, eu começo a entender um pouquinho mais da cabeça de Deus, e o terço, Maria, ajuda nesse processo, sem dúvida, sem dúvida. Maria é nossa intercessora. Sem dúvida. Ela tá do lado do cara lá. Tá. Então, o que ela pediu, Aquela imagem lá, que é o que ela muito, pediu, muito bonita, assim, Ele né? vai ouvir. Que é aquele meme, né? Que tá ela assim com o terço, e com o terço ela tá puxando as pessoas pro céu, né? E daí Pedro tá do lado, né? Fala assim, mas ei, tá vendo? Daí Jesus fala, pô, mas é minha mãe, né? E é isso, ela tá ali com o terço puxando, puxando, puxando. E essa é a função. Ela não é Deus, ela não é Jesus, ela não se compara à grandeza de Deus nem à grandeza de Jesus. Mas ela tem uma função, ela está do lado do cara, pelo amor de Deus, né? Peça a intercessão de Maria que eu tenho certeza. Viu? Pelo que amor vai de Deus, chegar. né? Viu? Depois de Jesus aqui na Terra, é Maria. É. Não tem, viu? Deus confiou a ela o filho dele. Sim. Então, não tem conversa, né? E é muito bonito que você estava falando, né? Da gente assumir o papel de Maria, né? Quando a gente recebe a comunhão, né? E a comunhão, né, como ela é feita, né, a hóstia, né, ela é um pedacinho de pão que se bater um vento voa, se cair no chão quebra. Então, da mesma forma que eu tenho uma criança que eu também não posso deixar tomar vento, nem deixar cair no chão, é o cuidado que eu tenho com isso, né? E aí eu me lembro, né, que Deus é tão grande, tão grande, tão imenso, e por ser tão imenso, ele consegue se fazer tão pequeno para caber na palma da minha mão, para caber no colo de Maria, e ser frágil, que necessite do meu cuidado. Então, assim, Deus se coloca numa condição em que eu posso até fazer mal para Ele, né? Mas e aí, qual que é o amor que eu tenho por Ele? Né? Aí eu carrego Ele se fosse como uma criança, ou eu trato muito bem, com todo respeito, dentro da palma da minha mão, e depois eu consumo. Então é isso, né? É tão grande a ponto de ser pequenininho. Legal. E caber na minha mão. Muito bom. E Maria, com o sim dela, né? Iniciou todo esse projeto Jesus Cristo, né? Vamos dizer assim. E quando toda a história dela ali foi musicada também. Começou que ela tinha que servir a prima dela, foi lá, Magnífica nasceu, né? É tudo musicado também, não tem, é tudo uma canção de ninar pra gente. Sim. É uma mãe mesmo, não tem como não falar dela, né, gente? Muito gostoso ser católico, não? Ah, é bom demais. É muito bom, é muito bom demais. Muito Por isso que, vamos falar pro pessoal aí, entre dentro da igreja católica, conviva com a gente, que a história é magnífica. A hora que você vai pegando o entendimento, você não quer sair mais, né? Sim. Deixa eu mostrar mais um videozinho. E aí, já pensa numa música, porque a gente já está se encaminhando para quase 2 horas de conversa. Já imaginou? Meu Deus, já! Cara, você falou que era máximo 1 hora, Cristiano. Você tá abusando, hein? Viu? Só falo para você que você foi... Tá acabando a pilha do meu notebook. Você foi enganado, viu? Mas a ideia é assim, você viu? O Marquinhos sempre fala isso, né? Como é que é, Marquinhos? O papo quando é gostoso, né? O bom encontro é aquele que a gente não quer que acabe. Aí, ó. E é de fato, a gente tá conversando e a gente poderia ficar falando horas e horas aqui, mas já começa a pensar no que você vai tocar pra gente finalizar, né? Finalizar assim, fazer um enlace mesmo, né? A gente tem um propósito, seguir os planos de Deus. Eu tô aqui disposto, eu estou aqui. Eu vou confiar, eu tenho certeza, eu confio. Apesar de tudo, eu confio. Né? Agora você ainda veio e trouxe Maria aqui, ó. Ajuda aqui, ó, tô precisando. Maria, vem, me dá essa força que eu preciso. Pensa aí. Cara, você fala bonito pra caramba, hein, Cristiano? Vamos lá. Eu vou trazer um cara que ninguém conhece. Mas ele falou uma coisa muito legal que eu falei, eu acho que casa bem. É uma decisão. Eu decidi seguir no caminho, decidi seguir os planos de Deus. Então, o Encontro com Deus foi numa vigília também de jovens, entendeu? Numa virada de ano. Porque como que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa? Quando você, primeiramente, você está decidida a ter um encontro com Deus. Quando você deixa o seu ego de lado, o seu eu de lado, e você fala assim, Espírito Santo, eu estou aqui para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa tomar conta da minha vida. E foi numa vigília, e nessa vigília
né? Na época lá, o pastor chamou, vem aqui na frente, você quer ter um encontro com Deus. Às vezes você tá dentro da igreja, mas você é uma pessoa vazia, uma pessoa que não, né, tá sem rumo, sem direção. Porque o Espírito Santo é a direção. Sem o Espírito Santo, você fica perdido. E foi nessa vigília que eu tive um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus foi uma alegria imensa. Sabe? Aquela... É inexplicável, porque quando vem de Deus é uma coisa que você começa a chorar. Mas eu quis colocar isso aqui porque no podcast que a gente conversou, né, o último podcast, ele falou muitas coisas que são importantes, mas falou dessa tomada de decisão. E eu acho que é isso, eu acho que assim, eu só vou entender, né, os planos de Deus se antes eu tomar essa decisão. E a gente falava, né, das pessoas que vão na igreja e não gostam muito do que o padre falou e vai embora, talvez nunca mais volte. E aí ele vai talvez numa outra igreja, outra denominação, outra religião, e lá ele sente alguma coisa diferente e ele resolve seguir. Mas se algo dá uma vírgulazinha, ele decide sair, né? E aí, lembrando de Barnabé ainda, o padre Fernando falava isso, e a gente comentou isso no podcast também, da gente deixar o Espírito Santo agir, né? Porque a gente às vezes quer atrapalhar o Espírito Santo, né? Como a gente atrapalha. Como a gente atrapalha, né? Porque aí o Espírito Santo está agindo e aí acontece alguma coisa, eu falo assim, não quero mais. De repente eu vou na igreja, o padre fala alguma coisa lá de cima, eu falo assim, ele está falando para mim, né? Ele está falando para mim isso aí. Minha esposa foi lá e falou para ele, eu tenho certeza, né? E na verdade não, ele está falando. Na verdade, Cristian, a gente tem mania de ser autossuficiente, né? Sim. Eu dentro das minhas coisas, eu peço para o Espírito Santo ir na frente. Ele vai abrindo as portas, ele vai separando o joio do trigo. Então, é um adendo que eu estou fazendo aí no comentário do Vini aí. É isso. Tudo que a gente vai fazer, coloca o Espírito Santo na frente, que ele vai tomar a decisão correta e a gente não vai entrar nas armadilhas, né? É isso aí. Pri? Alguma colocação? Colocação que você está falando muito de esposa hoje, não sei que você está bravo. É que a gente tem uma referência do lado, tem que usar essa referência. Eu queria agradecer você, Cristian, Priscila, Marcos, todo o pessoal aí. David, vem aqui. Vem aqui. O David e o Lucas. Quero vocês aqui na frente para aparecer vocês aqui. Sério mesmo. Então, Tá. Só vou falar para vocês acham que vocês não estão aparecendo, né? Não, em todas as músicas vocês estão aparecendo. Isso, legal. Mais uma vez agradecer vocês por ter vindo aqui comigo aqui e falar que vocês fazem um papel fundamental dentro lá da nossa paróquia da Piedade. Sou fã de vocês, tá? Muito parabéns vocês aí. Obrigado por estar aqui comigo aqui. Marquinho, obrigado também. Show de bola. Agradecer o Cravo. Impecável a estrutura dele aqui. Show de bola mesmo. Esqueci seu nome, irmãozinho. Caio. O Caio. Obrigado, Caio. Tá bom? Deus abençoe você. O Igor também tá meio escondido, mas o Igor também tá aí. O Pio. Pio das antigas, hein, Pio? Eita, nós. Bom demais. Obrigado vocês mais uma vez. Foi um papo descontraído demais. Desculpa alguma coisa que eu falei demais aqui. Perfeito. Nossa, muito bom. Ficamos muito contentes também, porque é um cara que carrega. E aí você fala assim, por mais que eu não queira aparecer, por mais que eu esteja no cantinho, sua voz brilha. E eu tenho certeza que você canta. Quando você canta para tocar aquela pessoa, mas buscando você tocar a Jesus. Então isso é muito legal, isso é perceptível quando a gente escuta você, sua voz, seu jeito. Então assim, traga para si essa responsabilidade. Sim, sabia? Amém. Porque assim, apesar da gente, né, não querer, Deus vai nos colocar em situações onde as pessoas vão falar assim, nossa, como você canta para Deus, né? Sim. Então, dá licença, eu canto mesmo. Eu quero falar para todo mundo que assistir isso aqui. Eu sou um cara imperfeito, muitas pessoas que me conhecem, o meu íntimo, são meus amigos de longa data, sabem do jeito que eu sou hiperativo, sou falador, gosto de brincar, mas eu tô no caminho, tá? Eu acho que não podemos brincar com as coisas de Deus. Então, a responsabilidade nossa é grande e que
Que Deus me capacite nessa minha jornada aí. Sem dúvida. E a gente está junto no caminho, assim. O podcast Vale de Deus, ele tem esse propósito, é nos formar, nos colocar no caminho, nos planos de Deus, né? Muitas vezes a gente vai falhar, vai ter coisas que a gente vai falar e as coisas não vão ser como a gente gostaria que fosse. Sim, vai acontecer esses momentos. Já peço desculpa, inclusive. Mas é isso. A gente está no processo, a gente está... Somos imperfeitos. Estamos chegando, né? O dia que a gente chegar lá, daí Deus vai falar assim, não, peraí, esse não era o meu plano, o meu plano era diferente. Então, assim, é isso. A gente está buscando entender os planos de Deus da melhor forma possível, rezando a todo instante para que a gente possa se encontrar. Joia? Pri, obrigado. Eu que agradeço. Eu queria, na verdade, pedir para que Deus continue abençoando sua voz, seu ministério, que você continue alcançando os corações e que vocês também aqui do Vale de Deus continuem alcançando os corações através da fala também. Da Você música também, viu? Nem vem. Você Não, também. eu sou uma ajudante aqui e que fico sempre rezando para que vocês tenham força para continuar sempre. Soldados de Cristo, né? Exato. Marquinhos, obrigado. Pio, obrigado. Igor. Caio, muito obrigado. Deus abençoe. David, Lucas, vocês são fera. Deus abençoe bastante o trabalho e o ministério de vocês também. E, cara, é isso. Canta uma música para finalizar. Tem música romântica de Deus também, né? Legal, né? Tem. Vamos lá? Esta é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. O passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais. Oh,
Vim até aqui. Deus abençoe. Para você que está aí, acompanhou a gente até agora, sentiu essa música, tudo que a gente falou, compartilhe, leve para mais pessoas. Compartilhar é evangelizar. E aí entra lá, faz um comentário, clica no curtir. Se não gostou, pode pôr também. A gente está presente em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, TikTok. Você vai estar no TikTok, viu? Tem um canal lá no TikTok. Aí, ó, pronto. Tudo A gente quer que você, lá no dia a dia, no cotidiano, encontre um videozinho lá. E aí, se você é meu amigo, clica em curtir, clica em compartilhar, leva isso para mais pessoas. Muito obrigado pela presença de vocês. Rodrigo, Deus abençoe. Pessoal, obrigado. Pri, Mas, valeu. eu que Deus agradeço. abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu.